Estamos felizes, só quero dar alguns avisos. Essa manhã é uma manhã muito especial também. A gente está recebendo um casal bem bacana, amigos, com um ministério fantástico. E já eles vão falar com a gente, compartilhar com a gente um pouquinho. Mas eu queria convidar a gente para o oitavo? Sexto. Pensando o quê? Sexto livro da apostila Selma. Tá? Tem o apóstolo Marcos e a apostila Selma. Vai ser lançado agora dia 21, Os Improváveis, Pessoas Comuns, Feitos Incomuns. Vai ser lançado agora sábado, dia 21, às 17h30, lá no Pianta Café. Então, tarde de autógrafos. Tá? Música, vai ter tudo lá, até Pix sorteado. E no domingo, dia 22, vai ter um outro lançamento também, lá na Igreja Presbiteriana Renovada do Cruzeiro. Quem conhecer, vai estar lá também às 19 horas. Vai ter um cara muito legal pregando lá, domingo à noite. Vocês podem ir lá também, que vai ser bacana. Meu filhinho vai pregar. Mamãe! Vocês não são uma igreja séria, não, gente. Tem visitante, calma. Tô brincando. Quero lembrar o nosso Encontro Cais. Em 2026, gente, a gente quer fazer o nosso encontro das quartas-feiras, que chama Encontro Cais, nas casas, visitando as casas, tá? Então, se você quiser receber o Cais na sua casa, nossa agenda está aberta. Inclusive, quarta-feira agora a gente não tem casa ainda. E se você quiser receber, ou daqui para frente também, a nossa escala de abril, nossa agenda de abril está aberta aí para você fazer o encontro lá na sua casa, tá? Então, se você puder receber a gente, quiser, só nos procure para a gente agendar. E estamos muito felizes também que em 2026 a gente começa a ter os nossos encontros de casais. Nossa, que alegria! Os casais, ai meu Deus, lá em Caldas Novas. Não é Caldas Novas. A gente cansou de Caldas Novas. A gente vai fazer o nosso encontro em Pirinópolis. Tá? Cachoeira e tal, trilha de 82 quilômetros. Então a gente vai fazer o nosso primeiro encontro de casais agora, dia 27 a 29. Nós temos 2 vagas, tá? Se você quiser participar, procure a gente agora no final do culto para a gente organizar. Jonatas e Alana, vem para cá, por favor. Quero apresentar esse casal. Recebam com uma alegria. O Jonatas e a Alana são coordenadores do projeto Projeto para o Reino. E eles vão falar um pouquinho para nós. O nosso tema hoje é o Evangelho e a vulnerabilidade humana. Então, não tínhamos outras pessoas a pensar, a não ser vocês, para esse momento. Esse mês nós estamos falando sobre a proteção. O Evangelho é proteção à vida. Semana passada falamos no Dia Internacional da Mulher, sobre a proteção à mulher, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade. E eu queria passar a palavra para vocês com muita alegria, com muita honra. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Quem manda? Vou passar para quem manda primeiro, tá? A paz, igreja. Quero só dizer que eu estou muito grata a Deus, né, pela vida de cada um de vocês e pela oportunidade de estarmos aqui apresentando um pouco daquilo que o Senhor nos direcionou, né, e nos fez como propósito nesses últimos dias das nossas vidas, nos últimos anos, né, e eu creio que até que Ele venha, nós estamos aí nesse mesmo propósito, né, amor? Então, eu agradeço a oportunidade de passar a fala para o meu esposo. Lindo. Né, meu esposo lindo. Gatão. Ela falou que eu pareço Jason Statham. Falei, olha, Deus dá a mulher ainda segue aí, né? Ai. Bom dia a todos, rapaz. É um prazer estarmos aqui. Queria agradecer o Mairo e alguns amigos que a gente tem, irmã Selma ali, minha segunda mãezona, né? Minha mãe já se foi, mas a Selma, eu tenho ela como uma mãe. Aconselhava muito aí a gente quando era adolescente, eu e Mairo lá em Anápolis, passando férias juntos. Não dava muito certo, né, irmã Selma? E eu tenho a oportunidade de
ser amigo dessa família desde pequeno. Meu pai fez seminário com o pastor Marcos, pai do Myron. E assim, devido a certas situações, a morte do meu pai, eu me perdi pelo caminho. E tudo aquilo que eu tinha vivido até a minha adolescência, aos 14 anos, ficou para trás e a revolta tomou conta, situações, feridas. Isso me fez trilhar um caminho que não é bom. Um caminho que eu me deixei me perder nas drogas, nas bebidas, no mundo do crime. Isso, além de me afastar das pessoas que eram amigas, que tinham uma caminhada comigo, me afastou da fonte da vida que é o Senhor, né? E isso me fez fazer muitas coisas que eu nem gosto muito de relatar. Graças a Deus nunca tirei vida de ninguém, porque eu sempre tive o temor do Senhor no meu coração. Mas coisas que desagradam ao Senhor, que vão contra os princípios que nós hoje pregamos. Eu não me vanglorio disso. Até assistindo uma ministração do Luiz Hermínio esses dias, ele falou que quando ele conseguiu sair daquela situação toda, o pessoal só chamava ele de ex-bandido, ex-traficante, ex-não sei o que. Ele falou: Senhor, eu quero ser chamado pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, não pelo que eu fiz. E é isso que nós temos vivido. Aqui em Efésios 4, eu vou ler aqui, Efésios 4:1, diz assim: Paulo, portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Amém? Então, cuidando de vidas, né? Que é o tema da Porta. Esse tema ele é maravilhoso porque não tem como nós pregarmos a palavra do Senhor, ministrarmos o Evangelho, se nos dias de hoje nós não nos atentarmos para as vidas que estão perecendo. Porque na maioria das situações de hoje, nós vamos ter que pregar o Evangelho, mas com gestos de amor, segurando na mão daquele que está para afundar. Porque, como nós vemos aqui, o que Paulo está falando, que ele era um preso do Senhor, e ele usa ali a prisão dele física, que ele estava preso em Roma, para mostrar a lealdade e a submissão dele com o seu chamado, com a sua vocação. E muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor e ainda não sabemos qual é o nosso chamado. Isso às vezes traz uma interrogação na nossa mente, mas tem que ter um propósito. Qual é o meu chamado? E esse chamado ele vai vir de acordo com a sua vocação, com a sua personalidade, com aquilo que você foi ensinado e aquilo que você tem capacidade de servir o próximo. Para que através disso nós conseguimos demonstrar o cuidado do Senhor, o cuidado com aqueles que o Senhor ama. Assim como um dia nós fomos alcançados, fomos cuidados por alguém através do toque do Senhor naquela pessoa, hoje nós precisamos cuidar para que alguém seja tocado pelo Senhor. E isso vai variar de todas as formas, né? Quando eu me converti, como eu já falei aqui, a situação não era muito
bonita, e as pessoas não acreditavam muito que eu poderia desenvolver algo na caminhada com Cristo. Até meus próprios amigos, os próprios de casa, falavam, isso aí, daqui 2 meses, amigos apostavam, não, 1 mês, 2 meses, tudo. Só que quando o Senhor nos alcança, Ele pega aquilo que, como diz o livro da irmã Selma, Os Improváveis, Ele pega aquilo que o homem olha e não tem mais jeito, e Ele transforma, através do Espírito Santo, para mostrar que nada é impossível. Porque se eu não tivesse passado por diversas situações, hoje eu olharia para aquelas pessoas que o projeto atende e eu olharia só para o estado físico dessas pessoas. E eu não acreditaria que dali saíam pastores, dali sairiam missionários, que o meu melhor amigo hoje, que é o pastor Rodrigo, o projeto, a gente tirou ele da rua em 2011. Depois ele morou 1 ano dentro da minha casa. Hoje ele está casado, mora em Goiânia, ministra. Deus usa ele para curar pessoas. Anda por vários lugares do Brasil. Acho que tem a foto dele aí, né, Alana? Coloca a foto dele aí, enquanto a gente fala aqui um pouquinho. O Rodrigo, ele foi assim, uma pessoa que veio quando nós não tínhamos mais como desenvolver o projeto. Porque em 2010, quando eu falei, Senhor, mas o Senhor tem falado comigo que eu vou ser missionário, que eu vou andar por vários lugares. Aí ali automaticamente eu pensei, eu vou para a África, vou andar, e nada. Não tinha condição financeira, era uma pessoa desacreditada e não tinha condição nem de sair de Brasília na época, porque na vida que a gente leva errada, a gente às vezes até ganha algum dinheiro, mas tudo vai embora, porque tudo é passageiro. E quando o Senhor te chama, Ele tira tudo para mostrar que agora a sua dependência não é mais do que você conquistou, mas sim nele. E aí nós conseguimos... Não tinha como desenvolver nada. E eu olhei e falei, Senhor, mas o que eu vou fazer? Eu não sei pregar. Porque enquanto meus amigos estavam no seminário, estudando para ser pastor, eu estava aí, né? Aproveitando que não valia nada. E quando eu acordei para a vida, eu estava paralisado. Eu falei, meu Deus, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Pior, né? Cantar é pior ainda, né? Eu falei, e agora? Como assim que eu vou desenvolver um chamado? E eu tinha uma habilidade que era fazer comida, porque vida de pastor, né, da Renovada, não para. E meu pai saía, visitava os irmãos e andava muito. E minha mãe trabalhava, era professora. E ela fazia comida um dia antes e deixava ali pra gente comer. Eu não gostava de comer comida esquentada, aquele negócio. Aí eu falei, mãe, me ensina a fazer. E ela começou a me ensinar. E aí, com 10 anos de idade, eu já sabia fazer comida e tudo. Lembra da vocação? Daquilo que a gente tem a habilidade dada por Deus para servir? E aí, o Senhor falou comigo assim, eu passei no centro de Taguatinga, vi aquelas pessoas, e aí eu lembrei lá da multiplicação de pães e peixes. E o Senhor olha para aquela multidão, vê aquelas pessoas famintas no físico, também na alma, mas ali o Senhor olha para o físico e fala, pois esse pessoal precisa comer. E ele usa aquela situação de fome para mostrar o amor dele, a compaixão, mostrar a provisão e revelar o seu poder divino. E ali eu tinha meditado nessa palavra uns dias antes, e aí eu vi
aquelas pessoas ali, era ali perto da Americana, aquele tanto de gente com fome e brigando por causa de um pedaço de pão, o outro mexendo na lixeira. Aí eu fiquei olhando, eu falei, caramba, que situação complicada. E o Senhor falou assim, você não queria saber qual é o seu chamado? Faz comida e traz para eles. Eu falei, tô ficando doido. Aí fui embora e aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu comecei a reunir ali em casa, pegar o que tinha e fui fazendo. Acho que eu fiz umas 20 marmitex, na época nem era marmitex, eu levei na panela mesmo, servi lá na hora. E levei, aquelas vidas começaram a chorar, a ser tocadas. E aí, na segunda vez eu levei um irmão que tinha um violãozinho, ele cantava e o povo chorava, e pedindo para sair da rua, pedindo para arrumar um lugar para eles se tratarem. E o Senhor começou a falar forte comigo, eu falei, é aqui mesmo, não é na África não. Eu entendi. E a partir daí nós começamos a intensificar. Em 2010, o entendimento com esse pessoal, porque hoje muitas pessoas da família têm alguém ou conhecem alguém de um amigo que está nessa situação e entendeu que é um problema social. Mas em 2010, a própria igreja me atacava, falava, como que você vai ficar levando comida para bandido, para vagabundo? Cara, é o que Deus está colocando no meu coração. Então a gente não tinha apoio. Às vezes a gente não podia usar a panela da igreja, aí a gente arrumava uma emprestada. Aí quando ia fazer a comida lá na igreja, o pessoal escondia o gás, falava, você tem que arrumar o gás. E aí um dia eu falei, Senhor, não dá mais, eu não vou fazer isso mais não, porque eu estou arrumando a confusão aqui e eu tenho que parar com isso. Que eu ainda era meio Pedrão, né? Às vezes ainda tem hora que ele quer aparecer, a gente manda ele embora. Mas eu falei, não, isso não vai dar certo não, vou parar, porque eu não tenho como tudo e tá nessa situação. E aí os jovens da igreja estavam congregando, aí eu fui congregar na estrutural, ajudar na congregação lá em frente ao lixão. Ia ter o acampamento regional do ministério, e os jovens da estrutural nenhum iam, porque não tinham dinheiro. E aí o Senhor falou assim, vai para a rua com eles. Aí eu chamei, falei, quem quer ir para a rua comigo? Aí eles pareciam que iam para o shopping. Nós vamos e tal. Arrumamos uma Kombi velha emprestada e vamos para cima. E nesse carnaval, Deus nos deu o nosso primeiro fruto, que foi o Rodrigo, que hoje é um dos meus melhores amigos, pastor. E às vezes, quando eu estou em dificuldade, eu ligo para ele, Deus usa ele para mim, ele me aconselha. O cara que estava na sarjeta, eu acho que esse é um dos melhores presentes que o Senhor pode nos dar. Que além da gente exercer o nosso chamado, ele mostrar que na rua tem muitas pérolas, estão presas em situações igual um dia nós tivemos. Essas pérolas, muitas vezes, elas só precisam de uma mão. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ir para a rua, porque às vezes você não gosta, você não quer, seu chamado é outro. Mas não importa qual seja o seu chamado e a sua vocação, você precisa exercer aquilo que o Senhor está te mandando. Muitas vezes, talvez você não tenha condição, assim como eu também não tinha, mas Deus quer que você se disponha com aquilo que você tem. Porque quem vai dar o crescimento, quem vai fazer as coisas surgirem, é Ele. Mas para isso nós precisamos nos dispor, colocar uma panela que seja 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, alguns pedacinhos de carne, e através daquilo o Senhor pode tornar algo grande. Nós, em 2020, quando nós ficamos fazendo esse trabalho, uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, mas nunca paramos de ir, e muitas vidas foram alcançadas nesse tempo.
algumas que nós nem sabemos. De vez em quando eu estou andando na rua, uma pessoa bate no meu ombro e fala... certa vez nós estávamos num restaurante, né, amor? Ali no Taguatinga Shopping, almoçando, e o rapaz bateu no meu ombro. Tudo bem, pastor? Você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ele falou assim, lembra o fulano e tal? Aí eu lembrei, falei, caramba. Ele falou, hoje eu sou gerente aqui. Porque aquele dia o senhor estava onde Deus mandou o senhor ir. E ele totalmente com a vida restaurada, gerente, casado, com carro, com emprego, tocando a vida dele. E assim, tem muitos por aí que às vezes nós lançamos uma palavra, que você lançou uma palavra e você não sabe o que aconteceu. Mas aquela palavra que você lançou, de repente é a palavra de salvação para aquela vida. E em 2020, nós fomos desafiados, mais uma vez, com a pandemia. Chegou o primeiro lockdown ali, acho que no final de fevereiro, comecinho de março. E nós estávamos trancados ali em casa, já tinha mais ou menos uma semana. E aí nós tivemos uma... Eu falei para minha esposa, eu falei assim, amor, vai lá ver como é que a sua irmã tá, porque ela não queria nem que eu colocasse o pé na calçada. Nós estávamos com a nossa filha, a Vitória, estava com 8 meses, e a gente com medo, mas Deus estava me incomodando a sair para ver como é que estava a galera na rua, né? E aí nós estávamos ali na Ceilândia, ela foi para a casa da irmã dela, eu chamei um rapaz lá, nós fizemos uma comida rapidinho e saímos escondido. E aí, antes dela voltar, e fomos para a Ceilândia. Quando nós chegamos no hospital, nós tivemos que pular um estacionamento, porque o povo estava assim, reunido, começou a correr atrás da Kombi, e aí nós passamos, pulamos para o outro estacionamento, descemos, senão a gente ia ser preso, né? Então o pessoal dá um espaçamento, faz a fila, que nós estamos aqui debaixo de uma... Obrigado. Debaixo de uns cuidados básicos da pandemia. E ali nós distribuímos algumas refeições e aquelas pessoas... Uma senhorinha me chamou atrás da Kombi e falou assim, pastor, o senhor não pode mais vir aqui uma vez por semana, você tem que vir todo dia, porque nós estamos passando fome. E já tinha crianças ali, era o pessoal que trabalhava em obra, faxina, que não estavam exercendo suas funções, seus trabalhos e estavam passando necessidade. E eu falei, no calor ali da emoção, eu falei, não, tudo bem, nós vamos vir todo dia. E aí, a hora que eu saí, o menino que estava comigo falou assim, você tá doido? Você falou que nós vamos vir aqui todo dia. Falei. Não sei porquê, mas eu falei, agora a gente tem que vir. Vamos correr atrás e Deus vai dar as condições, porque ali eu falei impulsionado pelo Senhor. E aí voltei para casa, falei com a Alana, ela, mas você saiu? Eu falei, saí, irmão, mas fui impulsionado por Deus e tudo. E ali a gente orou, entramos num consenso e começamos a fazer. E eu vendo carro, e ali eu tinha tido um lucro, acho que uns R$3.000 de um carro que eu tinha vendido. Aí eu falei, dá para segurar aí uns 10 dias, né? Era mais ou menos R$300 na época que a gente usava para cada saída. Dá para sair uns 10 dias aí libera tudo e vai dar certo e tal, vamos para cima. Aí fomos. Quando foi passando os 10 dias, já não... O negócio foi esticando, eu falei, meu Deus, e agora? E a gente saindo todo dia com 200 marmitas e acolhendo ali aquele povo aqui em Taguatinga Sul, Norte, Hospital Taguatinga, Ceilândia. Aí já ficava conhecido como Pastor Careca,
E o dia que eu não ia, eles já tinham conseguido meu telefone e me ligavam. "Ô, você não veio aqui não? Hoje eu estou aqui na Ceilândia, vou passar aí daqui a pouco e tal." E isso foi criando uma proporção. E quando nós achávamos que agora não vai dar mais, o Senhor nos surpreendia. Teve um dia que não tinha mais o que fazer. Se quiser colocar as ações aí para o pessoal ir vendo, pode pôr. Aí quando nós não tínhamos mais o que fazer, fizemos ali, só dava para aquele dia, e aí a minha esposa falou assim, faz só a metade, porque eu te conheço, amanhã você vai ficar querendo ir, não vai ter. Falei, não, eu vou fazer tudo, porque Deus mandou fazer, se não for, eu vou fazer tudo aqui, fazer a quantidade de 200 marmitas. E aí, conforme for amanhã, se for para parar, a gente para, senão o Senhor vai mandar. Quando nós terminamos ali de colocar tudo no fogo para fazer, bateram no portão. Uma mulher que era amiga da Alana, mas tinha muito tempo que a gente não via, trouxe ali 4 pacotes de arroz, 5 de feijão, deu o dinheiro para comprar os 10 quilos de carne, trouxe a batata, e quando a gente olhava, até as marcas eram iguais, aquelas que a gente tinha acabado de colocar. E aí eu virei para ela, não tem como a gente parar, é Deus que está mandando, é Deus que está fazendo. E ali naquele ano nós conseguimos entregar 54 mil marmitas. Nós entregamos até o último dia de dezembro. E o Senhor foi mandando a provisão. Chegou uma hora que a Alana foi no mercado comprar umas coisinhas e chegou lá e ela falou, amor, tá todo mundo estocando comida, o povo tá saindo com os carrinhos lotados, a gente gastou nosso dinheiro. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar fome. Aí eu falei, não, eu creio no Deus que nos deu a provisão, que pediu para nós fazermos isso, nos impulsionou, Ele vai dar a provisão. Naquela mesma semana, o Transforma Brasil liga para a gente e pergunta se a gente tinha capacidade de receber lá em casa 2.000 cestas básicas. E aí ela tinha saído, eu peguei, coloquei na sala, assim, quando ela chegou, ela levou aquele susto. Eu falei, dá? Ou você quer que a gente pede mais aí para Jesus? Não tinha nem como andar mais em casa. E ela chorando, ai, amor, desculpa que eu não tive fé. Não, mas eu também não tive não, só não te falei. E assim nós conseguimos vencer aquele ano com muita dificuldade. Lá em casa, toda hora, as pessoas batiam na porta, chegava doação, e a gente... o Chernobyl, a gente tinha que sair com esses macacão de Chernobyl aí. O pessoal falava, Chernobyl, porque tinha muita pauta negativa, né? Então a gente tentava se proteger o máximo aí para não trazer essas pautas negativas aí. Então isso aí, nós conseguimos naquele ano 54 mil marmitas. O Senhor acrescentou um banheiro móvel que nós hoje levamos às ruas pelo menos uma vez por semana. Esse banheiro é um trailer de banho com 2 chuveiros, e chuveiro quente, as pessoas tomam banho, a gente dá um kit de higiene, dá a roupa, e as pessoas se higienizam. Já teve situações, a pessoa tomar um banho ali e falar assim, caramba, eu estava querendo voltar para casa, mas eu não tinha coragem de voltar assim. E vestiu a roupa e voltou para casa. Nunca mais nós vimos essa pessoa na rua. Já teve situações que a pessoa falou assim, nossa, eu não lembrava mais como era a dignidade de tomar um banho. E através desse banho, essa pessoa resolveu se tratar contra o álcool, contra a droga, que é 90% aí das pessoas que estão nessa situação, porque foram feridas, foram abusadas, foram espancadas, foram traídos, e através disso, para sanar a sua dor, começam a beber, e aí entra numa compulsividade, ou vão para o crack, e aí não conseguem mais sair com a própria força. Porque o crack, ele tira o poder de decisão da pessoa. A pessoa, às vezes, está com dinheiro, está com fome, quer comer, mas ela não consegue pegar o dinheiro e ir ali comprar uma comida. Ela pega o dinheiro, compra a droga e fica com fome. E aí, às vezes, a gente julga, mas é muito forte a compulsão.
é muito forte. O Mário, que é da área aí da psicologia, sabe melhor do que eu explicar isso aí, mas não é fácil. E aí, se não tiver uma mão para puxar, para levar no médico, para tomar ali uns calmantes nos primeiros dias, para levar para um lugar onde não vai ter o ciclo da droga, até essa pessoa fazer a desintoxicação, depois fazer um trabalho mental, depois trabalho nas emoções, ela não consegue. É muito difícil. E aí, através da sua disponibilidade, o Senhor vai acrescentando a habilidade, vai acrescentando a estrutura que você precisa. Tem aí do corte de cabelo? Uma vez que eu falei para ela assim, falei, olha, eu vou parar, não está dando mais, eu vou parar, eu tenho que seguir minha vida, porque assim, eu parei totalmente minha vida para desenvolver um projeto. O dia que eu não estou fazendo comida, levando para a rua, eu estou levando as pessoas para internação. E o dia que não... Só o final de semana, que como a minha esposa também trabalha, aí final de semana a gente fica junto. Mas meio de semana é sempre na correria, sempre fazendo alguma coisa em prol do projeto, buscando uma doação. Então, o dia que eu falei que ia parar, o rapaz me ligou, falou que estava com esse trailer aí, que Deus tinha falado para ele que tinha que vender só se fosse para mim. Eu falei, rapaz, eu estou querendo parar, que eu não estou dando conta de levar comida, como é que eu vou comprar um trailer? Aí, na mesma hora, ele falou assim, não, liga aí pra galera aí que o pessoal vai ajudar o senhor, vende pela metade do preço e tal. Aí eu peguei 20 nomes, fiz uma lista, falei, vou ligar, se cada um me der, nem lembro mais o valor, tanto vai dar para comprar. O primeiro que eu liguei falou, quanto que é o trailer, pastor? Tanto. Divide em duas? Divide. Então vai lá buscar, o trailer é seu. Falei, meu Deus, eu estou correndo de serviço e o serviço está chegando. Então, essa é a indicativa que o Senhor está conosco, nós estamos no lugar certo, que o nosso chamado não é loucura para os homens, que o evangelho para os homens é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, a forma que nós vamos executar, talvez quando nós olhamos, como é isso, né? Eu queria viajar, mas o Senhor queria que eu estivesse aqui. Talvez o público que a gente quer trabalhar, olhando com os nossos olhos, não é esse. Mas quando a gente começa a executar, minhas melhores amizades, ou eu fiz na missão, fazendo missão, conheci outras pessoas, ou então foram as próprias pessoas da rua que o Senhor foi acrescentando. Então, assim, o Senhor, quando nós estamos no chamado dele, estamos no lugar certo, não é fácil, é muito difícil, mas é muito bom. Quando eu fico meio quietinho, que eu estou assim, minha esposa já fala, o que é que está acontecendo? Você não está conseguindo ir para a rua essa semana, né? Não, vamos dar um jeito aqui, vamos correr atrás, aí ela vai me dar aquela animada que ela já sabe. Se eu não for, eu não fico legal, porque eu sinto que eu não estou cumprindo aquilo. É engraçado, colegas meus chegam em mim e falam, cara, como é que tu gosta de um negócio desse? Tu vai lá, abraça os caras e tal, não sei o que, os caras sem tomar banho, não sei o quê. Cara, eu nem não sei. É Deus que põe um negócio desse no coração da gente. Porque se fosse por nós, você nem ia querer. Mas é tão gostoso e eu nem sinto mais o cheiro. Deus, até isso Deus fez. Às vezes o cara dá 15 dias sem tomar banho, pô, lá, abraça o cara, aí nós vamos tirar ele da rua, vai alguém comigo, o vidro do meu carro tava quebrado, o cara puxando com a mão assim, tentando. Aí eu, tá estragado. Eu falei, não, mas não abre não. Eu falei, não, cara, como é que tu consegue? Eu falei, não, mas tá suave, tá de boa. Hora aí que o cheiro passa. Então, é isso que Deus tem feito, né? Nós temos hoje um trailer de banho, um trailer de corte de cabelo, e sabemos que, na verdade, nada disso é nosso, nós não fazemos nada, quem faz tudo é o Senhor, porque Ele que é o interessado em trazer toda essa dinâmica para que o reino do Senhor possa crescer. Então, esse projeto
o nome dele é Para o Reino, porque não é para a igreja tal, nem para outra igreja lá, não é para mim, não é para ninguém, é para o reino de Deus. Porque, meu irmão, se você for esperar a oferta e dízimo de uma pessoa que está na rua, esquece. Ali você está fazendo, se você faz esperando que aquela pessoa vai se converter, vai vir para a sua igreja, esquece. Ele vai para uma comunidade terapêutica, depois ele vai ficar bem, ele vai sair, ou ele vai para a família dele, ou então você vai alugar um lugar para ele. Você não consegue fazer com que aquela pessoa venha congregar com você. Mas enquanto você está evangelizando aquele lá, a gente vivia isso muito na estrutural. A gente saía da estrutural e ia evangelizar na Ceilândia, na Cracolândia. E quando era no domingo, Deus mandava mais de 10 pessoas lá para a igreja e aceitava Jesus. Aí o pessoal falava assim, não, mas a gente tem que evangelizar aqui para as pessoas. Não precisa. A gente precisa fazer crescer o reino. E o crescimento aqui, quem vai dar é Deus. Enquanto a gente estava fazendo lá, o Senhor estava acrescentando aqui. E assim é o reino de Deus. Porque, na verdade, ele não vê quantidade, ele vê pessoas. Ele vê pessoas, ele vê o individual de cada um. E é nisso que nós estamos batalhando, para que o Senhor venha trazer mais e mais o crescimento do reino. Amém? Mas eu acho que eu passei um pouquinho aqui, então eu vou finalizar e pedir a vocês que estejam em oração por nós, principalmente por aquelas vidas que estão na rua, que eu sei que muitos de vocês querem ir, mas não podem, ou de repente não é o teu chamado. Vai no hospital, vai fazer algo, vai evangelizar a pessoa que está no seu trabalho, né? Cada um Deus chamou para uma coisa. Mas se você tem vontade de ir para a rua, procura a gente, vamos junto. Ou se quiser aprender para desenvolver o seu projeto, vem com a gente está aí para ensinar, porque o nosso propósito é trazer crescimento para o reino. A gente não queria que tivesse ninguém na rua. Abriu o hotel social aqui em Taguatinga agora, abriu um lá no plano, abriu o daqui de Taguatinga, o Centro Pop me chamou, falou, fizemos uma reunião lá, falou, não, vamos, ajuda a gente a trazer o povo para o hotel. Aí a gente vai lá, conscientiza, eles vão lá, dormem, no outro dia eles voltam para o Centro Pop, o ônibus faz o transporte. Então, de repente, você vê alguém na rua aí que, eu tô sem lugar para dormir. Vai lá para o Centro Pop, de Taguatinga, 4 horas, começa a sair os ônibus, vai para o hotel aqui em Taguatinga Sul, lá eles têm banho, dormida, comida, e no outro dia eles tomam café e voltam para o Centro Pop. Por que tem que ir para lá? Porque senão a comunidade aqui de Taguatinga Sul não queria aceitar o hotel, porque ia acabar inflamando aqui em Taguatinga Sul com muito morador, ia tirar de Taguatinga Norte e trazer para cá. Então a população não aceitou. Então eles falaram, não, vamos só embarca se for no Centro Pop. Então fica essa assistência lá de dia e aqui à noite. Porém, a pessoa que é compulsiva, ela não vai ficar. Porque daqui a pouco bate a abstinência, ela quer beber, quer fumar e tal. Então, nós estamos trabalhando com alguns pontos que nós sabemos que essas pessoas não vão. E outra, na Ceilândia, quando a gente chega ali na Ceilândia não tem hotel social, não tem Centro Pop, não tem nada. Então, quando a gente chega ali, a gente sempre sai devendo, né? Costumo falar. Nós chegamos lá, às vezes, com 150, 200 marmitas, entrega rapidinho, aí sempre vem um que fala, pastor, tá me devendo, hein? Cadê a minha e tal? Rapaz, hoje não deu, você orou pouco. E aí, mas é isso, orem por nós, orem pela nossa casa, e nós estamos juntos, porque essa pegada aqui é do Senhor, é para o reino de Deus, e obrigado pelo espaço, por deixar a gente vir aqui compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor está fazendo. Nós não fazemos nada. Quem faz tudo é Ele. E é para o reino dele. Amém? Obrigado a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem. Eu queria abrir com vocês hoje um
texto de Mateus, falando sobre proteção à vida, né? Acho que um texto de Mateus fala muito com a gente. E eu queria, então, pedir você abrir Mateus 25. Estamos nos últimos capítulos de Mateus. A gente precisa entender, né, melhor um pouco e saber aplicar como que o Evangelho trata essa questão da vulnerabilidade humana, e esse texto tem muito a ver com isso. É o texto da nossa reflexão hoje. Mateus 25, verso 31, desculpa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estranho e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos seus menores irmãos, a mim o fizeram. E tem um movimento crescente no Japão, que a população idosa comete pequenos delitos deliberadamente a fim de serem presos, para que na prisão eles tenham companhia. Esse movimento da solidão, movimentos para aplacar a solidão, é um movimento mundial. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher, e a violência que vitima 4 mulheres por dia. A solidão no mundo mata 100 pessoas por dia. E a população mais vítima da solidão é a população jovem. Quando a gente está falando de vulnerabilidade humana, nós não estamos falando apenas, exclusivamente, da forma prática. Há uma vulnerabilidade prática. A partir da fome, a partir da nudez, a partir de ser estrangeiro, a partir da prisão, a partir de fatores práticos. E aí nós temos esse primeiro lugar. Nós temos essa primeira ação a fazer. E aí, como o Jonatas falou muito bem aqui, quando a gente ouve relatos como esse, e eu gosto demais da perspectiva do Jonatas, é que ele não coloca em nós uma culpa por nós não estarmos com ele lá de segunda a sexta entregando marmita. Às vezes a religião coloca essa culpa na gente. Eu já vi muita igreja que tem obra social dizendo que todo mundo tem que fazer obra social X. Eu já vi muito missionário falando que todo mundo tinha que ser um missionário da mesma forma. Eu já vi muita gente que faz alguma coisa no sentido da vulnerabilidade prática, em vez de trabalhar a identidade da vocação, promover muito mais a culpa paralisante. E principalmente causando a paralisia do reino. Então sim, nós temos um chamado para a vulnerabilidade prática. Nesse contexto, existem algumas realidades que nos acompanham desde que o homem é homem. Fome, por exemplo. Desde que a sociedade se organiza como sociedade, existe a fome. Existem outras vulnerabilidades sazonais, contemporâneas à sua época.
a mulher negra, a criança, o abandonado, o deficiente físico, o homossexual, ou seja, existe uma vulnerabilidade clássica que acompanha o homem desde que o homem se organiza como sociedade, mas existe também aquela vulnerabilidade que acompanha a sociedade, que se desenvolve ao seu tempo na vivência social. E sim, o Evangelho chama a gente para essa prática. O Evangelho chama a gente para visitar o estrangeiro, visitar o preso, acolher a viúva, o órfão, acolher quem passa por essas necessidades vitais que levam esse indivíduo à sua vulnerabilidade. Nós temos lugares e lugares que fazem essa prática. No quesito, por exemplo, no Brasil, a igreja cristã se destaca no tratamento dos adictos. Nenhum programa até hoje foi mais eficaz no tratamento da drogadição do que as que a gente chamava, né, de as casas de recuperação movidas pelas igrejas cristãs. Então nós temos igrejas em São Paulo, conheci uma história de uma igreja em São Paulo que o lote da igreja tinha duas saídas, né? Tinha uma rua atrás e uma rua na frente da igreja. E a rua atrás da igreja era uma rua de prostituição. E a igreja, em vez de fazer um muro alto com cercas intransponíveis, ela fez um complexo com vários banheiros, onde as prostitutas, durante a noite, podiam ir lá tomar banho e tomar um cafezinho. Então, se a gente olhar a perspectiva da ação prática, a igreja de Cristo, o Evangelho, tem muitos braços, tem muitas ONGs. Eu tenho o prazer de, há 5 anos, estar numa comunidade terapêutica que cuida de 45 homens que saem, estão lutando, né, para sair do álcool, do vício do álcool e das drogas. Muitos deles conhecem o trabalho do Jonatas, muitos deles conhecem. E é direcionado por um casal de pastores. Então nós temos essa ação prática. E aí quando a gente olha esse texto, a gente é tentado por essa culpa que às vezes numa leitura rasa, numa leitura superficial, por ser rápido demais, por estarmos viciados na prática, por estarmos viciados no que fazer. No que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente esquece da essência do Evangelho. A gente esquece da proposta básica do Evangelho. Antes do fazer, existe a vocação. Antes do fazer, existe a essência. E aí, quando a gente olha esse texto, pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, estava nu e vocês me vestiram, estava doente e vocês cuidaram, estive preso e vocês me visitaram. Qual a culpa que a gente acarreta aqui? A culpa do fazer. A culpa do fazer. A culpa do resolver a vulnerabilidade prática. Mas eu queria conversar com a gente um pouquinho sobre algo que é intrínseco a esse texto, que é a nossa vocação geral. A prática, cada um de nós pode desenvolver. O que o Jonatas apresentou aqui foi a vocação prática que Deus o chamou. Que Deus é louco e semeou na mente, no coração desse casal essa loucura. Existe a pastora Janete e o pastor Olímpio, que estão lá com 45, moram no mesmo lote, 45 homens que estão saindo da drogadição. Ouvi a história de um rapaz, numa das histórias, eu vi de um rapaz lá que falou assim, essa é a minha 19ª internação. E eles são lá, e eles chamam esses homens de, vocês são pérolas, estão sendo lapidadas. Quando a gente olha essas performances, a gente pensa, esse é o chamado. Esse é o chamado. E eu achei legal o Jonatas falando, né? Quando eu tinha 10 anos, uma questão que meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, e eu não gostava de comida esquentada, então eu pedi para minha mãe me ensinar a fazer. E 30 anos depois, esse ato foi transformado num chamado.
Percebe, gente? As costuras da vida. É o que o apóstolo Paulo diz assim: com as consolações com as quais vocês foram consolados, hoje vocês consolam. Por que existe isso? O chamado do evangelho não é para a gente fazer coisa. Esse é um braço do chamado. E muita gente confunde. Todas as religiões, a não ser o evangelho, confundem esse chamado. Porque se a gente não olhar a nossa essência, a gente vai fazer para ser salvo. Se a gente não olha a nossa essência, a gente faz esperando que aquilo garanta o nosso privilégio. E essa não é a premissa do evangelho. A premissa do evangelho não é fazer para ser. A premissa do evangelho não é fazer para ser aprovado e alcançar um estado maior, de privilégio maior. Porque aí a gente estaria usando o objeto, a gente estaria utilizando a pessoa que a gente está ajudando como objeto. Não é essa a chamada do evangelho. Porque existe uma essência por trás. Existe uma essência pautando, fomentando toda essa ação. E está intrínseca nesse texto. Jesus, relatando essa parábola, ele não está preocupado, desculpa o que eu vou falar, assim, cuidado com o que eu vou falar. Mas Jesus não está preocupado com a fome, Jesus não está preocupado com a sede, Jesus não está preocupado com ser estrangeiro, Jesus não está preocupado com a nudez, com a doença ou com a prisão. Jesus está preocupado com o faminto, com o sedento, com o estrangeiro, com o nu, com o enfermo e com o preso. Isso faz toda a diferença. Quando Jesus está dizendo esse texto, ele não está dizendo assim, pois havia fome e vocês arrumaram comida. Porque faltava roupa e vocês costuraram. Porque faltava liberdade e vocês quebraram prisões. O que Jesus está dizendo é a pessoalidade naquilo que a gente faz. Jesus não está preocupado com a fome, mas Jesus está preocupado com a pessoa que está em situação de fome. Porque não é dar comida que vai acabar com a fome. É o abraço à pessoa faminta, junto com a comida. Não é melhorar o sistema presidiário, não é melhorar as prisões que vai resolver a questão do preso. Não é uma lei que vai proteger a mulher negra. Não é um orfanato que vai resolver a questão dos órfãos. Não é uma estrutura do fazer. A vulnerabilidade humana, na perspectiva do evangelho, não é a estrutura que melhor subsidie esse indivíduo. É o indivíduo visto, percebido, olhado, amado, sendo objetivo e não objeto. Não falta dinheiro para a igreja brasileira. Não falta casa de recuperação, não falta hospital, não falta nada. Embora tenha ainda muita coisa a conquistar. Mas por que a gente vê a vulnerabilidade humana em números nunca antes vistos? Porque nós estamos preocupados com um prato de comida, mas a gente não tem coragem de abraçar o bêbado. A gente aceita a mulher negra, o pretinho na nossa turma, o autista na turma do nosso filho. Mas a gente aceita mediante o quê? Mediante a lei. A gente aceita mediante o medo da exposição no Instagram. A gente não aceita o humano. A gente aceita pela imposição, talvez até de um cargo que a gente ocupe. De uma paz que a gente alcança. Porque, na verdade, a gente está tratando a vulnerabilidade humana como a fase mais superficial, que é dar comida, que é dar leite, que é dar pão, que é dar sorriso, que é dar uma cesta básica. Mas quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo,
pois eu tive fome e vocês me deram. Vocês me visitaram. Vocês me vestiram. Vocês me deram água. A pessoa precede o objeto. O que o Evangelho está dizendo é que o reino de Deus não é um reino de acúmulo de coisas. O reino de Deus não é um reino que prega a estrutura, que prega a glória a partir daquilo que é visto. Mas o reino de Deus é um reino que, independente se tem fome ou não, ninguém é invisibilizado. O reino de Deus não é sobre matar fome, é sobre abraçar gente. É sobre ver gente. É sobre olhar. É sobre trazer a sensação de pertencimento. O prato, a roupa, a visita, o remédio, a escola é apenas, e não no sentido de importância, mas é o objeto para se chegar à pessoa. Amém, gente? Quando a gente está falando desse mundo, o que o mundo está carecendo? A questão que mais mata no mundo hoje: solidão. 100 pessoas por dia. E é falta de quê? De estrutura? De comida? É falta de acesso? É falta de lei? Não. Nunca estivemos tão globalizados. Mas ao mesmo tempo que estamos conectados, nunca estivemos tão separados. Porque nós estamos perdendo o quê? Aquilo que é vital no Evangelho. Colocar a pessoa, não colocar nada entre você e a pessoa. É muito fácil a gente colocar o nosso prato de comida entre nós e o pobre. É muito fácil a gente colocar o remédio entre nós e o doente. A lei entre nós e a mulher, e a criança, e o jovem e o idoso. Não é a comida que nos conecta. Não é o remédio que nos conecta. Não é a casa que nos conecta. O que nos conecta é não deixar que o outro continue invisível. É olhar nos olhos. É romper os nossos preconceitos. É romper as nossas barreiras. É romper os nossos estranhamentos. É não se preocupar com se vai resolver o problema ou não em primeiro lugar. É se aquela pessoa saiu de perto de nós com o coração quente, com a alma conectada pelo amor. A bandeira do Evangelho não é matar fome. A bandeira do Evangelho não é visitar prisão. A bandeira do Evangelho é o amor. E a partir disso, todas as questões são solucionadas. Amém, gente? A bandeira do Evangelho não é lotar gente no domingo à noite para vir para a igreja, nem domingo de manhã. Mas é fazer desse encontro aqui tão legal que as pessoas queiram vir. A bandeira do Evangelho não é doutrinar você na Bíblia. A doutrina do Evangelho não é dizer para você se você pode ou se não pode, se deve, se não deve. Isso não é a premissa do Evangelho. A premissa do Evangelho é amar. E a partir dessa conexão, onde você é visto, onde eu sou visto, você é pertencente, eu sou pertencente, nós somos irmãos, a gente vai viver tudo que tiver que viver. Então não dá para a gente continuar como igreja, como cristão, nesse pensamento de quando a gente olha, quando o Filho de Deus vier, eu quero ser aprovado. Pelo quê? Pelo número de marmita? Das coisas que mais me encanta nos vídeos do Jonas, e eu vejo milhares de vezes, fico lá repetindo. Um vídeo, por exemplo, de junho do ano passado. Frio danado. O Jonas foi dar uma meia para uma senhora. E o Jonas se ajoelhou e calçou, vestiu a meia numa mulher moribunda. Não é sobre meia.
Não é sobre casaco. Não é sobre música. Não é sobre... É sobre se isso daqui está fazendo com que as pessoas se sintam vistas, observadas, queridas, amadas. Pode até faltar comida, mas nós vamos chorar junto. Pergunta para alguém. Pergunta lá para os que recebem essas ações, se ele lembra do gosto da comida ou se ele se lembra do pastor que entregou. A comida perde o gosto, perde o sabor, muda. Comida, outro traz melhor. Escola, daqui a pouco a gente tem outra. Mas o evangelho não é marcado por isso. O evangelho é marcado por vencer a vulnerabilidade humana. E a essência da vulnerabilidade humana é a invisibilidade. Então o evangelho faz duas perguntas para nós. Primeiro, por que a gente se sente invisível? O que gerou em nós uma sensação de invisibilidade? É o nosso pecado? É a nossa crença? É o nosso estilo de vida? São as nossas escolhas, nossas opções? É aquilo que a gente crê, que destoa? É a nossa realidade que torna a gente... Por que a gente está tão armado em relação à vida? Por que a gente se afugenta? Por que a gente se isola? Se a solidão existe, não é porque ela brotou do nada. Ela brotou porque a gente está se isolando. É porque a gente está se sentindo... É porque a gente tem vergonha da fala. É porque a gente tem vergonha do abraço. É porque alguma coisa aconteceu na nossa vida e a gente está entrando nesse isolamento. Semana retrasada nós falamos aqui, né? A gente quer amar, amar, amar. A gente quer amar, amar. Mas a gente não quer ser amado. A gente não quer ser amado. A coisa às vezes está tão áspera que movimentos de gentileza, de favor, de apoio é interpretado como intromissão. Como, o que você quer com a minha vida? Então nós estamos construindo não os nossos castelos, nós estamos construindo os nossos casulos. A gente está se isolando. Pela nossa diferença, a gente se chateia e desconecta. Nós, como sociedade, estamos perdendo valores que não são religiosos, valores de essência, de vida. Perdão, reconexão, superação, conversas maduras, conversas sérias, conversas difíceis. Alinhar pontos. Isso não é religioso, gente. Isso é social. Nós somos cada vez mais conectados, mas cada vez mais distantes atrás das nossas telas. Esses dias eu vi um testemunho de uma mulher, testemunho não, um testemunho, né? Que ela estava conversando com uma pessoa no aplicativo, batendo maior papo no aplicativo, batendo maior papo, se conectando legal. E ela estava numa festa e encontrou essa outra pessoa. E os dois se olharam. Passou a noite inteira. Um não teve coragem de chegar no outro. Ao sair da festa, o que estava no celular? A mensagem. Nossa, eu te vi na festa. Gente, que loucura! Na tela nós somos corajosos, destemidos. Na rede social a gente é feliz. As poses, os lugares, as cenas, os versículos bíblicos de legenda. Mas a gente está perdendo o quê? O tato. A gente está perdendo o tato. A gente está perdendo o abraço. A gente está perdendo a conexão. A gente está perdendo, cara, você é diferente de mim, mas vamos conversar? A gente está perdendo. O evangelho é contra isso. O evangelho chama a gente de família. O evangelho chama a sociedade de povo de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, forasteiros, peregrinos. Nós somos, e o texto não está falando só da igreja, não. O texto está falando da sociedade. Então, quando a gente vê relatos como esse sobre vulnerabilidade humana,
Nós estamos falando que a vulnerabilidade está aqui dentro. Nós estamos nos isolando naquilo que a gente acha que a gente não é capaz, naquilo que a gente não é aceito, ou que o outro não pode fazê-lo. Então, eu gosto do apóstolo Paulo quando ele diz assim: sejam gentis e dóceis. Olha que legal. É uma premissa do evangelho. Ser gentil, ser dócil, ser hospitaleiro. A gente pensa que crente é para vir para a igreja, orar, aleluia, xabalaias, acessa Malacai. Não. O povo de Deus é conhecido pela amabilidade. Casa aberta, coração aberto, mente aberta ao outro. E a segunda proposta essencial que esse texto traz para nós, que essa história traz para nós, é que nós temos a nossa responsabilidade de tornar o outro visível. Não sei qual vai ser o chamado que Deus tem para a sua vida. O do Jonatas foi largar tudo e atender 500 pessoas por semana, dando comida. Do Jonatas e da Lana foi esse. Talvez o chamado lá de casa seja a gente ser pastor. Uns têm chamado de escritor, outros têm chamados de prefeito, outros têm chamado de poder judiciário, professor, escola. Não sei qual vai ser o seu chamado. A vida vai te encaminhar para os seus lugares. A vida vai nos encaminhar para as nossas realidades. Um é gari, outro é presidente da República. Isso aí pouco importa. O que importa é saber que onde você e eu estivermos, existe alguém invisível perto da gente. Existe um aluno. Existe um aluno. Achei legal o testemunho do nosso irmão que estava tocando aqui. Esqueci seu nome, mano. Quem estava tocando com ele aqui domingo retrasado era um aluno da escola. Ele é professor, provavelmente conversou com esse aluno, viu que esse aluno tinha uma aptidão e falou assim: bora comigo. Você vai ter um colega lá na sua turma, na sua classe, no seu trabalho, você vai ter um chefe, um colega de trabalho, ou seja, você vai ter alguém, nós vamos ter alguém ao nosso redor, invisível pelas questões contemporâneas que o coloca no lugar de invisibilidade. Uma tatuagem pode colocar alguém num status de invisível. Um divórcio pode colocar alguém no status de invisível. Uma gravidez fora da época pode colocar uma mulher no lugar de invisível. Uma orientação sexual pode colocar alguém no status de invisível. E o Evangelho levanta gente, chamado povo de Deus, para colocar essas pessoas no lugar que lhe é devido. Você é visível. Você é visível na sua dor, você é visível na sua crença, você é visível no seu sofrimento, você é visível na sua vida. Nós somos diferentes, somos estranhos, não pensamos a mesma... Não tem problema, você é visível. Então, onde houver movimento individual ou coletivo que ofusca o ser humano, esse lugar não é evangelho. Esse lugar é pagão. Agora, onde houver um homem ou uma mulher que no seu lugar coloca o outro ao seu redor, visível, ali a gente viu uma semente do evangelho. Amém? Amém, gente? Amém. Então, esse é o nosso ministério. Veja a fome, veja a nudez, veja a sede, veja ser estrangeiro, veja a prisão, veja a doença, veja tudo. Mas antes disso, veja a pessoa. E aí, como igreja, a gente precisa aprender. Porque o coisinha difícil que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos é a igreja de Cristo como relação com o humano. A gente está matando o outro por causa não vota no nosso partido. A gente está invisibilizando a mulher divorciada na igreja. A gente está invisibilizando o homem preto, a criança, a órfã. A gente está invisibilizando geral. E com viés de mandar para o inferno ainda. Não é só você não pode, você ainda vai para o inferno, Satanás. E a gente está chamando isso de evangelho. Não tem condição. Não tem condição.
Nós precisamos tornar as pessoas evidentes na luz que resplandece sobre o seu rosto. Porque a luz que resplandece no rosto de cada ser humano é a luz do Criador da vida, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar nesse sentido? Qual é o nosso ministério? Quando a gente era da igreja, quando criança, quando eu falava assim, qual é o seu chamado? Na época, né? Na época, cultural, enfim, tudo certo. Mas a gente pensava, pastor, missionário, pastor e missionário. Levita de berço. Pastor, missionário, ia trabalhar na igreja, trabalhar na igreja, trabalhar na igreja. Deus continua levantando a sua igreja. Amém? A gente precisa de muita gente com ministério ministério eclesiástico. Mas hoje a gente já entende a amplitude desse contexto. Temos chamados e chamadas. Você não precisa parar a sua vida para ser usado e usado por Deus. Se o seu chamado é empresário, se o seu chamado é funcionário, funcionário público, servidor federal, servidor estadual, se o seu chamado é professor de educação física, se o seu chamado é qualquer ação na sociedade, isso é o seu chamado. Agora, a sua vocação é tornar as pessoas ao seu redor pessoas visíveis. Esse é o chamado universal da Igreja de Jesus. Se você quiser vir trabalhar na igreja, meu irmão, vai ser uma bênção, muito bom. Mas, antes de trabalhar na igreja, para a igreja, a gente trabalhar para o reino e no reino de Deus. Vamos ficar em pé, em reverência? E eu queria te convidar. Aproveitar até que as nossas crianças estão chegando. E eu queria te convidar a trabalhar para o reino. Eu queria te convidar a você trabalhar para o reino. Talvez a igreja institucional não tenha alcançado trazer essa explicação, ou às vezes no processo do tempo tenha errado, perdido a mão em muita coisa. Mas eu queria que com muito temor agora, muita reverência, existem muitas pessoas que precisam de nós. Para nós é fácil estar aqui, né? Para nós já é habitual estar aqui, né? A gente já acorda já assim, opa, até os nossos filhos, né? Estava ouvindo alguém dizer assim, pai, amanhã tem culto. Nossos filhos já nos acordam, né? Mas você pensa por um adicto. Pensa por uma mulher solteira, com 2 filhos, que trabalha segunda a sexta, que não se sente aceita aqui. Pensa um homossexual. Essa semana eu vi um videozinho no Instagram de um trio cantando lindamente. Cara, pensa num trio cantando assim uma música. E o título do vídeo era assim: nascidos na igreja, homossexuais, mas que amam a canção. Uma coisa assim. E é um perfil na internet que canta só música cristã. Mas são homossexuais e estão fora da igreja. Será que esses caras não têm vontade de estar aqui? Tá vendo, gente? Não é sobre homossexualidade, é sobre gente. Não é sobre casamento ou divórcio, é sobre gente. Não é sobre faminto, é sobre gente. Você não está abraçando um bêbado, você está abraçando gente, Jonas. Você está abraçando um cara que matou, você está abraçando gente. Então eu queria te convidar, em nome de Jesus, a gente romper a hipocrisia eclesiástica. Aquela hipocrisia que a gente saiu chateado, aquela hipocrisia que a gente aponta o dedo e fala assim, não quero isso, não quero aquilo. Sabe qual é o nosso desafio? Fazer diferente. Daqui 10 anos, a gente pode estar repetindo aquela igreja que a gente saiu, se a gente não mudar o nosso pensamento. Então torne as pessoas ao seu redor pessoas visíveis.
olhe nos olhos, almoce, chama para sua casa, chama para um café, ajuda no momento de dificuldade. Torne essa pessoa visível, que o rosto delas brilhe de novo a luz do amor de Jesus Cristo. Esse é o nosso ministério. Se elas vieram para cá, não sei. Se vier, vai ser legal. Mas se não vier, tá tudo certo. A luz vai espalhar. A luz vai elucidar. A luz vai espalhar nesse mundo. Pai, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado porque o nosso chamado, ó Deus, não é comida, não é bebida, não é comida, não é roupa, não é visita, não é trabalho, não é trajeto. O nosso ministério é amor. O nosso ministério é amar. O nosso ministério é abraçar. O nosso ministério é deixar a luz brilhar nos corações, nas mentes. Ó Deus, ó Pai, refletir no rosto. Obrigado pela vida do Jonatas, obrigado pela vida da Lana, obrigado por essa família, obrigado por esse ministério que percorre os 4 cantos do nosso Distrito Federal e do Brasil. Ó Deus, ministrando esse amor em forma de abraço, em forma de marmita, em forma de, ó Deus, ó Pai, agasalho, em forma de abrigo, em forma de orientação para a vida. Obrigado por esse chamado maravilhoso. Obrigado por nos relembrar que todos nós, ó Deus, temos uma vocação. E a nossa vocação é deixar que as pessoas, ó Deus, ó Pai, no lugar delas, no lugar visível do Senhor. Deus, levante, Senhor, esse grupo aqui, ó Deus, como pessoas para o reino. Ó Deus, cada um no seu chamado, cada um no seu lugar. Mas, Deus, não permita que a gente se ofusque. Não permita que a gente se isole. Deus, não permita que as mágoas, as decepções, as desilusões, os cansaços, as fadigas, Deus, não permita, Senhor, que hajamos como quem não conhece o amor. Mas libera no nosso coração cada vez mais a potencialidade para o amor, para o perdão, para a reconexão. Ó Deus, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para a gente perceber gente, ó Deus, mesmo por trás de tantos comportamentos, ó Deus, diferentes dos nossos. Escolhas diferentes. Deus, que a gente vença a solidão que assola o nosso mundo. E a gente só vence solidão olhando nos olhos uns dos outros. A gente vence solidão lembrando do aniversário de alguém. A gente vence a solidão fazendo a visita e permitindo sermos visitados. A gente vence a solidão, ó Deus, amparando na dor, amparando no sofrimento. A gente vence a solidão, a gente vence a invisibilidade, tornando a pessoa no lugar que Deus a criou para ser. Uma pessoa justa que caminha sobre o sol do meio-dia. Então levanta-nos nesta manhã, Deus, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, ó Deus, nesse lugar, no nosso país, em nome de Jesus. Amém.